E boa noite! Como se fosse a primeira vez que estou começando essa live pra ficar aqui registrado, porque na verdade não tava conseguindo conectar com a Adna, então eu comecei aqui de novo, mas boa noite! Hoje é um dia muito especial, uma noite especial que eu e a Adna escolhemos para celebrar juntas e falar do livro recém-publicado Animalidades. E vou chamar a Adna agora. Vou tentar, né? Bom, enquanto isso eu vou falando com vocês sobre o livro. Então é um livro muito especial porque um livro é nosso livro, não só meu, da Adna, mas um livro coletivo mesmo, produzido por um monte de autores maravilhosos que discutem a relação interespécie. Vou falar deles aqui. Enquanto a gente não consegue, vai tentando me chamar, Adna, até. Posso fazer um teste com alguém? Alguém se prontifica a deixar eu chamar pra gente ver se o problema é com a minha conta e da Adna mesmo? A Adna falou que tá travando. Fica à vontade pra apresentar o livro. Pois é, e se a Adna começar a me chamar, pode ser uma, né? Mas eu acho que então talvez seja. A Adna tá falando que tá travando, pode ser alguma coisa da internet dela também. Tu quer, Adna, começar? Me responde aqui. Ela tá solicitando, eu tô aceitando e não tá dando. Talvez seja alguma coisa da oscilação da internet, de alguma de nós duas. A minha tá dizendo que tá tudo bem aqui. Ai, que confusão. Que coisa. Mas faz parte, né, gente? Adna, o que tu acha de a gente tentar pelo teu Instagram? Hein? E aí tu me chama. Vamos fazer esse teste? O que tu acha? Me responde aqui nos comentários, enquanto isso eu vou falando. Esse livro é um livro muito especial, porque teve o dinheiro público, né, da Universidade de Rondônia, da Unir, que a Adna é professora e é também mestranda. O Fernando Danner também, professor do Departamento de Filosofia, de Teorias da Justiça. Conseguiram então esse edital para a publicação de um livro e me convidaram para junto deles organizar essa obra. E a gente queria que fosse então um livro que trabalhasse a temática, né, da relação interespécie de uma maneira crítica, né? Não só apresentando a discussão, mas de fato poder contribuir, né, para um direcionamento mesmo contemporâneo. Então, a ideia de fundamentos, aplicações e desafios contemporâneos, que é o nosso subtítulo, de fato acontece. A Adna falando que tá travando mesmo. Adna, então eu vou seguindo aqui e aí de vez em quando eu te chamo, quem sabe tu sai, tenta mudar de lugar. Eu lembro quando a gente fez a live também, a última live que nós fizemos juntas, também teve esse problema, né? Então tenta ir em outro cômodo da tua casa se for possível. E aí tu me chama de novo. E aí eu vou. E aí a gente entra na conversa, tá? Eu quero muito que tu faça parte. Imagina, se arrumou, abriu o vinho, tudo. Não faz sentido eu falar aqui sozinha mesmo. Mas eu vou continuando e aí a gente vai tentando, tá? Eu vou falando e vou aqui te chamando também. Eu acho que pode ser por causa da internet mesmo. Então a Adna e o Fernando me convidaram, né, pra gente organizar esse livro, que vinha então de um edital lá do norte, e eu já achei assim algo muito significativo. Eu fiquei muito feliz primeiro por ter, né, sido convidada, por confiarem assim no meu trabalho. A gente combinou que a minha parte da organização então seria mesmo da curadoria da rede, porque eu trabalho, né, nessa área há muito mais tempo.
O Fernando Danner, ele é professor de teorias da justiça, ele é especialista em John Rawls, ele está conhecendo a temática de ética animal agora. A Adna é mestranda e professora, mestranda sobre esse tema também, estuda esse tema, mas não há tanto tempo quanto eu, então a gente dividiu, né, algumas funções, e a função que eu fiquei foi realmente muito especial para mim, porque depois de quase 15 anos, né, na academia, eu juntei muitas parcerias e pessoas que de fato eu acompanho o trabalho há bastante tempo. Algumas um pouco menos, mas de uma maneira muito profunda, eu confio no trabalho deles, né? E como a gente tinha um tempo curto, né? Porque era um edital que surgiu e a gente queria, né, aproveitar então essa disponibilidade do dinheiro para esse livro. A gente infelizmente não tinha algo já trabalhado, a gente precisava trabalhar a partir dali. Foi algo que surgiu de uma maneira assim muito orgânica com as relações que já estavam estabelecidas. Então, na introdução do livro, eu falei muito sobre isso, né? Sobre essa importância da gente perceber que os pesquisadores, eles já possuem uma rede, né? A gente já, nós entre os pares, a gente já sabe o tema que as pessoas pesquisam, como elas trabalham, a gente, né, tem uma conversa de bastidores, a tal ponto que quando a Adna me falou do prazo, eu soube as pessoas para convidar, eu sabia que eram pessoas que já tinham trabalhos em andamento, que iam conseguir, né, finalizar a tempo, enfim, e aí assim eu convidei, né, as pessoas que estão aqui. Outras pessoas foram convidadas que não puderam participar, mas as pessoas que compõem o livro são, além de Adna, que também tem um capítulo do livro, a professora Maria Clara Dias. Eu tenho uma entrevista com ela, então o capítulo 1 é a minha introdução. O capítulo 2 é a entrevista com a professora Maria Clara, que é uma professora muito e pesquisadora muito importante, né, para esse tema, e ela tem uma teoria própria, né, pensando a teoria da justiça mesmo aplicada a todos os animais sencientes. Então eu achei assim que, para além dela ter um capítulo do livro, eu gostaria de fazer esse marco, assim, de ter essa entrevista com ela, porque para as pessoas entenderem exatamente o contexto antes do capítulo do livro, né? Então, o nosso livro, ele tem, né, primeiro a introdução, em que eu conto como a gente pensou o livro, como que surgiu, eu já vou contar um pouco para vocês, conto sobre a importância dessa rede. Aí tem a entrevista com a Maria Clara, e depois, o capítulo 3 é o capítulo da professora Maria Clara Dias, né? Que eu falo que ela é uma filósofa da fundamentação das relações com os animais, e aí o capítulo dela se chama A Questão Animal sob foco da perspectivas do funcionamento, que é a teoria que ela desenvolveu, né, então, enquanto filósofa da fundamentação mesmo, para pensar uma teoria da justiça que desse conta de falar também dos problemas dos animais não humanos e incluí-los desde o seu início. Ai, gente, a Adna tá dizendo aqui, amiga, infelizmente não está dando, arrasa no lançamento do nosso livro, fique à vontade. Adna, mas não vai embora. Vamos tentar mais um pouquinho. Eu tô aqui, ó, gente, o tempo todo mandando a solicitação pra Adna, mas infelizmente acho que pode ser a internet ou algum bug do aplicativo mesmo. Poxa. Mas vamos lá, vou continuar, eu espero representar bem aqui não só a Adna, como também o Fernando e todos os autores, né? Hoje a ideia era ser uma live, então, de conversa das organizadoras. E aí, na última semana de outubro, a gente vai ter lives com os autores. Então, a gente vai voltar a falar. Adna, a gente, então, vai marcar mais um dia pra te falar, então, do teu capítulo, tá? Depois a gente conversa sobre isso. Como eu disse, a gente vai fazer uma ação de lançamento. Então hoje, né, seria a nossa primeira ação, que seria essa comemoração, então, entre as organizadoras, pra gente contar esse processo de como o livro surgiu. Depois, a última semana de outubro, eu vou fazer várias lives aqui no meu Instagram durante a semana toda com os autores. Então vai ser um debate um pouco mais aprofundado, aprofundar um pouco mais o tema.
Então vou voltar a falar aqui dos autores, tá? Então, eu tava falando do que o meu capítulo 1 é da introdução, onde eu conto, né, como que se formou esse livro, como que surgiu essa rede, né, como que a gente pensou. Depois eu volto a falar sobre isso. O capítulo 2, então, teve a entrevista com a Maria Clara, que pra mim era muito importante ter alguma coisa assim que contextualizasse, para além da introdução, antes de começar num assunto mesmo, sabe? Porque os capítulos, eles são capítulos um pouco mais aprofundados, assim. Eu digo na introdução que não é um livro, não é um manual básico, né, de ética animal. É pensando a temática de uma maneira realmente mais desafiadora, trazendo problemas. Então, pensando, né, a partir do que nós já produzimos na história da filosofia e dando, né, novas sugestões. Então, é um livro que ele é muito marcante. O Fábio, que tá aqui, que também é um dos autores, ele sempre fala pra mim o quanto esse livro é um marco. É um marco para muitos dos autores, mas é um marco, né? Eu acho também na história, na literatura desse tema no Brasil. Então, não só porque, né, foi um livro, o primeiro livro desse tema do norte do Brasil, mas com essa peculiaridade, assim, né, de realmente reunir pesquisadores que estão há muito tempo debruçados nesse tema e que trazem contribuições novas. Então, assim, cada capítulo tem um quê, né, de novidade, de realmente de tentando lidar com um desafio contemporâneo que cada um dos autores colocou. Quando eu o convidei, foi isso que eu disse, né? Eu falei, olha, não precisa ser nada original, justamente pelo período, né, curto de tempo que a gente tem para trabalhar, eu só chamei pessoas que eu realmente confio, que eu já sei, né, o tipo de temática que trabalha, como desenvolve, então eu quero que vocês, né, submetam, se caso aceitem, um capítulo, assim, que fale, né, do nosso relacionamento interespécie de uma maneira contemporânea. Então, como vocês pesquisam, né? E aí surgiu, né, o primeiro capítulo teórico mesmo. Então, é da professora Maria Clara Dias, que é a questão da perspectiva dos funcionamentos, que é uma teoria própria dela, muito maravilhosa. E aí, o capítulo 4 é o capítulo do Fábio, meu amigo, meu parceiro. Participei, assim, de uma maneira muito especial, acompanhando a construção desse capítulo. Fábio estava em pós-doutorado como professor visitante em Portugal e a gente estreitou muito os nossos laços naquela época porque ele estava lá em pandemia, um pouco mais sozinho, e a gente acabou trabalhando, assim, dividindo, né, alguns trabalhos, assim, um ajudando o outro, né, de uma maneira um pouco mais solidária. E esse livro em especial, esse capítulo do Fábio, ele trabalhou sobre um conceito que se chama especismo estrutural, que é um conceito que ele tem pensado há muito tempo e que a gente tem conversado. Então ele estava, assim, bastante feliz, né? Mas também ansioso em trabalhar essa temática, porque era um conceito dele, né? E um conceito que ele trabalhou a partir, né, do professor Oscar Horta, que foi meu orientador espanhol no meu doutorado de sanduíche. Então foi muito especial eu poder ainda acompanhar esse processo, tendo ali o cruzamento de dois filósofos que eu admiro tanto. E é um capítulo, assim, maravilhoso, sério. O Fábio tem muitas contribuições importantes, mas aqui ele dizendo exatamente o que é especismo estrutural, analisando então a categoria, né, de violência que os animais sofrem, exatamente como um grupo de oprimidos, né? Então é um tipo de opressão, o tipo da violência que é sofrida. O Fábio tá falando aqui, obrigado pela oportunidade, Maria e Adna, estendo Fernando os agradecimentos. E aí a Adna falou, o prazer foi nosso, Fábio, agradeço a todos que participaram. Eu agradeço também, muito, muito. E aí, o capítulo 5 encerra essa nossa primeira parte do livro, né? Eu pensei, quando os textos chegaram, eles se encaixaram muito bem, assim, um com o outro, né?
E aí eu fui separando os textos por temas, assim, quais, né, se relacionavam para poder imaginar a ordem do capítulo. Eu já imaginava mais ou menos o grupo, né, como ele ia funcionar. E aí eu separei, então, o livro em 3 partes. O primeiro deles é, então, sobre o conceito, sobre os fundamentos do relacionamento interespécie. Então, são textos mais teóricos mesmo, né? Por isso que eu quis abrir com a entrevista, para contextualizar, para depois a gente entrar em textos de discussões mais de fundamentação. Então, a gente tem o texto da professora Maria Clara, a gente tem o capítulo do Fábio e a gente tem o capítulo da Daniela Rosendo e da Paola Hackenher, sobre violência patriarcal, um diálogo ecofeminista e animalista com Bell Hooks. Então, assim, logo depois do capítulo do Fábio, né, foi muito interessante vir o capítulo, né, dessas duas ecofeministas e educadoras que trabalham, então, um termo realmente de violência patriarcal. Então, o Fábio trabalhou a ideia da violência como opressão, né? Para trabalhar dentro de uma perspectiva de justiça. E aí vem, né, as nossas ecofeministas falando então de uma violência patriarcal para defender a partir de uma perspectiva de um diálogo ecofeminista, animalista, usando Bell Hooks, e ficou assim um texto muito, muito, muito maravilhoso. E aí encerra essa nossa primeira parte, que é uma parte mais conceitual. E aí a segunda parte são questões, então, mais aplicadas, né? E aí o título dessa segunda parte ficou Questões sobre a aplicação de ética dos animais humanos com os outros animais, alimentações e questões jurídicas. Então, o capítulo 6 é o capítulo da Adna, o capítulo em que ela fala de veganismo como uma ética alimentar. E foi muito legal porque a gente colocou, né, no capítulo 5 o capítulo da Dani e da Paola, que fala de uma perspectiva ecofeminista, explica bem o que é o ecofeminismo. E aí, logo em seguida, vem o da Adna, que também que defende essa ética alimentar, mas a partir de uma perspectiva ecofeminista também. Então, assim, ficou muito complementar, sabe? Ficou muito bom esse capítulo da Adna, porque ela começa, então, essa parte, né, continua quase, né, no embalo que Paola e Dani trouxeram de pensar o ecofeminismo, então pensar a situação, né, com contextos específicos e pensar na sua aplicação, a Adna, esse nosso relacionamento ético, né, ela fala do veganismo a partir dessa perspectiva, o que é muitíssimo interessante, né? Não é só uma defesa do veganismo, não é só uma defesa de pensar a ética a partir da alimentação, mas é uma defesa do veganismo numa perspectiva ecofeminista. Então, parabéns, Adna, ficou muito, muito bom o teu capítulo. A Adna vai qualificar a dissertação de mestrado dela mês que vem, tô super ansiosa. E quem sabe logo a gente faz uma live também, né? Pra contar depois da tua banca de defesa, pra contar da tua dissertação. Então, esses capítulo 6 aqui é parte do processo que a Adna tá trabalhando, né? Na pesquisa de mestrado dela. E aí a gente tem um capítulo 7, que é o capítulo da professora Ana Selma Moreira. A professora Ana Selma, uma super parceira minha, professora do Direito, de Blumenau, uma cidade aqui pertinho. A gente conversa, dialoga há muito tempo, publica juntas há muito tempo. Tem uma coleção de livros Eu Sou Animal, que é organizado pela Ana Selma e que eu já participei de 3 edições. Então, assim, quando eu pensei, né, nessa rede para chamar a Ana Selma, com certeza foi uma das primeiras pessoas que eu pensei, porque a gente já faz essa troca, né, há muito tempo, a gente já publica juntas há muito tempo, e eu queria que tivesse olhar de juristas, né? Parte da minha formação é em filosofia do direito, né, eu tive orientação da professora Letícia no doutorado também, que tá aqui no capítulo 8, eu vou falar em seguida. Então eu tenho um relacionamento muito forte com o pessoal do direito e eu precisava, né, trazer também colegas dessa área, e a Ana Selma estava aqui representando então todo um bonde, né,
do direito que pensa a relação interespécie. E aí o capítulo dela é sobre, então, uma ideia de sujeitos de direitos, né? Para pensar, então, essa aplicação dos animais não humanos como sujeitos de direito. Então, ele é conceitual também, mas é um conceitual aplicado, né, às instituições jurídicas. E sendo professora Ana Selma, professora do direito, imaginem que está tudo muito bem colocado, né, nas categorias importantes e necessárias. Então, tem aqui capítulos, né, para advogados, para pessoas que trabalham, funcionários do direito, magistrados, enfim, acho que é um capítulo super interessante. Juntinho dele, para completar esse bonde do direito, tem aqui 3 representantes do grupo que eu também faço parte, grupo de pesquisa da UFSC, que é o Observatório de Justiça Ecológica, o HOJE, que é coordenado pela professora Paula Brugger e pela professora Letícia Albuquerque. A professora Letícia Albuquerque, ela foi minha co-orientadora no doutorado, enfim, alguém que há muito tempo, né, contribui com o meu trabalho, que troca comigo, e junto dela a Gabriele Fagundes e o Rafael Speck, que são meus colegas também lá no Observatório de Justiça Ecológica. Rafa já escreveu comigo muitos artigos, a gente já trabalhou juntos mesmo, né, de fato, muitas vezes, então eles precisavam estar aqui e eles encerram então esse capítulo 2, né, falando então da teoria das capacidades, que é da teoria da Martha Nussbaum, que é o livro que a gente está estudando agora no Philosophix, que é uma teoria muito importante para mim, que eu aprendi, que eu desenvolvi também junto deles, né? Então, falar dessa teoria da capacidade e a noção de autonomia prática, que é um conceito também muito importante no diálogo sobre ética animal, para fortalecer, então, o direito dos animais no contexto de injustiça climática vigente. Então, eles falam não só de como trabalhar esse tema e esses conceitos no direito, mas também, né, para falar de direito ambiental. Não é só na instituição jurídica, mas para falar também dentro de um escopo de uma discussão de injustiça climática, o que é muitíssimo interessante. A professora Letícia, ela é expert, né, nesse tema de justiça ambiental e ela faz assim uma análise muitíssimo crítica, né, tendo noção de que é uma justiça ecológica, abrange o nosso relacionamento interespécie. Então não entende que os animais eles são passivos, né, de justiça, mas que eles são também agentes dessa ecologia em que é um relacionamento de todos nós. Então, um capítulo que tá também excelente. Encerrando, então, a parte 2 do nosso livro. E, Adna, me conta se eu tô apresentando bem aqui, se tu quer, já que não tá podendo aparecer aqui em vídeo, né, que escreva, que eu vou lendo aqui os teus comentários. E aí a gente tem a última parte do nosso livro, a parte 3, que se chama Desafios sobre a maneira humana, entre aspas, de viver. Questões sobre injustiça contida na história antropocêntrica. E esse capítulo, eu acho que essa parte, né, esses 3 capítulos finais, cada parte tem 3 capítulos. Então, 3 partes com 3 capítulos cada um, fora a introdução e também a entrevista. E esses 3 capítulos finais, eles vêm para deixar a gente assim com uma pulguinha atrás da orelha, sabe? Para terminar o livro assim, entendendo o tom de desafios contemporâneos, pra gente perceber que tem muita coisa ainda pra gente pesquisar, que o tema, né, sobre animalidades, ele é bastante complexo, né, não é fácil de entender, e aí colocando aqui pra gente justamente os desafios. E eu queria muito, né, que o livro terminasse assim, que o leitor, né, tivesse toda essa passagem de entender as teorias, entender as discussões, mas que no final sentisse assim, poxa, essa discussão precisa continuar, né? Então, acho que esses 3 últimos capítulos, eles cumprem muito, muito bem essa função. O primeiro capítulo dessa terceira parte
é da professora Paula Brugger. A professora Paula é uma das coordenadoras do Observatório de Justiça Ecológica da UFSC. Ela é professora da biologia e também do programa de pós-graduação interdisciplinar, né, em humanidades. E ela escreveu um capítulo muito bom de um tema que Paula trabalha há muito tempo. A professora Paula trabalha sobre direito ambiental também, assim como a professora Letícia, mas trabalha sobretudo educação, né? O direito ambiental através de educação. Não vamos chamar de direitos, porque ela não trabalha exatamente com essa categoria, mas a educação ambiental como uma promoção de justiça desse relacionamento interespécie. A professora Paula tem vários livros, um deles Amigo Animal, que eu usei na minha tese, e é um livro que fala então dessa perspectiva então de educação, quanto é importante. E a professora Paula tem pensado há bastante tempo o quanto, né, é importante pensar a educação não só dentro do currículo escolar, né, não só no currículo oculto, algo que ela trabalhou nos livros dela, mas o quanto a educação se estende na mídia, né? E o poder que a mídia tem para falar dessa relação interespécie. Então, o título dela é Mídia, Natureza e Animais Não Humanos, uma parceria improvável. E aí ela analisa, né, como que a mídia ela trata, né, dos problemas não só dos animais não humanos, mas também da natureza, o quanto que tem, né, de interesses econômicos por trás da mídia que deixa, né, essa parceria bastante improvável. Então, né, desafios pra gente pensar sempre quando a gente lê alguma notícia sobre, né, o meio ambiente ou a relação com os outros animais não humanos, o quanto, né, tem... Vou usar um linguajar que a professora Paula Brugger sempre usa, né, para conversar com a gente, o quanto tem de currículo oculto ali por trás. Então, acho que assim, foi o capítulo perfeito para abrir essa nossa terceira parte do livro. O 10º capítulo é o capítulo do professor Carlos Coelho, que é aqui no Instagram conhecido como Vegetal Vermelho, faz um trabalho muitíssimo interessante aqui no Instagram, de um trabalho assim nas mídias, e a gente já conversou, já fizemos lives aqui juntos no Instagram, de desafio mesmo, de enfrentar, né, a nossa pesquisa, o tema que a gente estuda para além da universidade. Então, Vegetal Vermelho, conhecido também como Coelho, ele faz um trabalho muitíssimo interessante aqui no Instagram e trabalha as questões de política e ética, né, com os animais não humanos de uma perspectiva mais ontológica. Isso quer dizer, né, ele se pergunta sobre que categoria é esse, o que é o animal, né, que categoria é o animal. E aí o capítulo dele é um capítulo muitíssimo provocante, assim, que a gente... Sabe aquele emoji que solta, que o cérebro escapa, assim, sabe? É o que a gente sente quando lê o capítulo dele. O título é O Animal que Não Existe. Orifícios coloniais, o delírio do nome e uma língua salivante. Então, o Carlos desconstrói uma noção que a gente tem, assim, de dar nome ao objeto, dessa categoria que a gente entende, né, do que é o animal, e faz a gente repensar para uma outra ótica, sabe? De uma outra perspectiva mesmo, o quanto a gente precisa desconstruir um pouco essas categorias tão claras que a gente tem sobre o que é animal, o que não é animal, né? O nome que cada um possui, o que esse significado representa no mundo e o quanto isso é carregado por muitos outros simbolismos, né? Dizer o que é o animal do Ocidente também diz, né, e mostra uma representação simbólica de violência e de um relacionamento problemático que nós temos colocado há muito tempo. Então ele sugere então que a gente desconstrua essas categorias para que né, possa pensar de uma maneira então não implicada com esses orifícios coloniais. É de novo, né? Um artigo, assim, é um capítulo que a gente fica, uau, não tinha pensado nisso. Pois é, né? É um capítulo que instiga muito a gente.
E aí, para encerrar o nosso livro com chave de ouro, nosso representante do Nordeste, professor Jailson José Gomes Rocha, também um parceiro que, assim como o Coelho, eu conheci há pouco tempo, né? Em 2 anos, mais ou menos, mas que a gente já fez live, já publicamos juntos, já estamos sempre conversando pelo WhatsApp. Então, assim, é alguém que eu realmente sinto que constrói de perto, né? E para mim foi muito especial tê-lo nesse livro. E escolhi, né, o capítulo dele para encerrar, porque eu acho que dá exatamente o tom que eu queria, que é juntar os conceitos que, sem ele ter lido, né, é claro, os capítulos anteriores, pincela e junta as discussões que foram discutidas em todas as outras partes, né, e reestrutura, né, o que ele chama de notas incompletas e fugazes, pensando nos demais animais, pensando nos animais. Então, depois dessa desconstrução que o Carlos Coelho faz, né, da gente pensar, então, qual é o lugar dos animais, né, vem então o Jailson mostrando pra gente uma ideia de um relacionamento multiespécie, um relacionamento sociológico multiespécie o tempo inteiro, né, que é intrínseco, que é dado, e que não tem como a gente pensar os demais animais sem pensar-nos também animais, né? Então é um capítulo assim muitíssimo especial e de fato eu fico muito feliz em tê-lo assim fechando o nosso capítulo. Quando eu li, né, o capítulo dele, eu tinha certeza que era o capítulo que eu queria que fechasse o livro. Sobretudo naquele combinho ali, né, da Paula mostrando pra gente o quanto a mídia é atrelada nesse currículo oculto, e aí toda a provocação que o Coelho traz, e aí vem então o Jailson. E aí colocar então, agora para encerrar para vocês um pouquinho mais do que eu escrevi na introdução, certo? E aí, gente, o que vocês estão achando deste livro maravilhoso? Perceberam o quão potente é esse livro, assim, o quanto ele é completo numa perspectiva de mostrar, né, teoricamente conceitos que são importantes, mas também que tem essa passagem de pensar fundamentação, depois a parte 2, aplicação e aplicação no âmbito individual, como a Adna começa a conversa, mas não termina aí, e depois pensar nas instituições, né? E aí a gente pensa as instituições, né, com o direito, aqui falando a Selma, depois a gente pensa a ideia de justiça ecológica, né, climática, vigente, para pensar também, então, relações internacionais. E aí a gente tem condições, depois de pensar essas críticas, essas aplicações, né? A gente pensar mais criticamente como que esse nosso relacionamento interespécie vai se dar. Como que é esse olhar através da mídia, como que é a categoria animal ontológica de fato, né? O que isso simboliza e representa, para no fim a gente pensar então que no final das contas a gente está sempre num relacionamento multiespécie, né? Numa família multiespécie, numa sociedade multiespécie. Então, que a gente precisa perceber essa inclusão, né? De todos nós animais. E aí eu fico emocionada percebendo o quanto ficou linda a junção dessas pessoas, né? Pessoas que eu admiro tanto, pessoas que de alguma maneira contribuíram e de muitas maneiras contribuíram para minha formação, né? E aí eu faço todo um relato na introdução para vocês perceberem o como a pesquisa se forma, né? Sendo eu professora de filosofia, essa é uma coisa muito importante para mim. E eu relatei na introdução uma passagem, né? Um acontecimento quando eu estava no início da graduação e estava amando as aulas de epistemologia, né? De teoria do conhecimento e colocando, né? Tudo à prova, criticando tudo. Enfim, e aí uma pessoa me disse assim:
Ah, mas é fácil, né? Qualquer um, esses professores que tu tá citando, esses autores que tu tá citando, né? Porque eu criticava, mas usava embasamento, porque o livro aceita tudo, né? Essa pessoa me disse isso, o livro aceita tudo. Então, como que tu me garante que essa narrativa que tu tá construindo, ela é uma boa narrativa, né? Bom, a pessoa não falou exatamente nessas palavras, mas para eu explicar para vocês o contexto, né? E aí a pessoa tava falando de uma maneira assim muito cética, negacionista, na verdade, desacreditando na construção do conhecimento. E isso aconteceu assim logo no início da minha graduação, então há quase 15 anos atrás. E eu sempre levei isso dentro de mim, assim, né? Sempre de apresentar uma pesquisa, sempre que ter a hipótese, o objetivo mesmo, né, de uma aula, de um projeto, deixar muito claro como essa construção do conhecimento ela é feita. E eu sou formada em licenciatura, depois que estudei Paulo Freire, então isso ainda ficou muito mais importante para mim, né? O quanto a nossa rede de conhecimento é também a rede dos afetos e reconhecer, né, que nós não somos neutros, mas que nós nos envolvemos com a nossa pesquisa, só faz com que nós tenhamos ainda mais clareza dos desafios que nós temos que enfrentar, né? E sermos cada vez mais claros, né? E deixar tudo muito mais explicado e evidente e bibliografado, né? Então, com notas e referências e tudo mais. Então, no início da introdução, eu faço esse tipo de reflexão, né? De que muitas vezes as pessoas olham um livro organizado, né, e não imaginam o quanto de trabalho tem por trás. E apesar do pouco espaço de tempo que a gente teve entre quando conseguimos o edital até quando foi publicado, não representa o tempo em que o que está escrito aqui foi, né, trabalhado, porque todas as pessoas que publicaram aqui nessa obra trabalham com essa temática há muito tempo, desenvolvem essa temática há muito tempo, né? Nós mesmos já conversamos sobre isso e amadurecemos e desenvolvemos isso há muito tempo. Então, não é a ideia de que o papel aceita tudo, né? E outra coisa que Fábio hoje me falou, hoje também, sobre a responsabilidade, né, de ser organizadora de uma obra, e é uma responsabilidade que eu acho muito boa, né, da gente poder fazer essa curadoria, poder olhar as pessoas que estão ao nosso lado, que estão conversando com a gente e reunir tudo num livro, né? Então é um compilado da nossa rede de produção de epistemologia, então de pessoas que eu realmente acreditam que não colocam coisas no livro só porque o papel aceita tudo, mas que são responsáveis e comprometidas, né? E portanto eu sou muito orgulhosa de ter o meu nome como organizadora, né, desses capítulos. E também de uma construção de afeto, né, de uma rede de afetos, porque, poxa, mesmo tendo 15 anos, né, de trabalho, de história, essas pessoas continuam aqui comigo, muitas delas eu conheço, né, desde o início da graduação, por exemplo, e a gente continua trocando, a gente continua, então fazer pesquisa não é só um trabalho racional, mas é também, né, de emoções, é também desse cuidado do relacionamento, né? O Fagner tá dizendo que a Helena está assistindo. Oba! Helena é uma bebê fofucha, queridíssima, que eu me sinto praticamente tia. Fico feliz. Helena que de vez em quando manda umas fotos comendo brócolis que eu babo de rir. Helena não, né? A Helena é a modelo, os pais mandam. Então é isso, gente. Na introdução eu quis relatar, né, esse processo de pensar a pesquisa de uma maneira mais profunda do que tem por trás delas e de entender, né, quanto os pesquisadores também precisam desse relacionamento. Então, ter este livro em especial, né, a organização desse livro transparece bastante uma rede, né, que eu confio, que eu admiro.
e de muita responsabilidade. O conteúdo que tá, né, colocado ali não é só de minha responsabilidade, mas é de responsabilidade da história e do desenvolvimento que esses pesquisadores construíram ao longo do tempo. Então, eu acho que, de fato, é uma obra que mostra, né, pra gente quais são os desafios contemporâneos que nós, pesquisadores desse tema, estamos investigando, estamos trabalhando e temos desenvolvidos. Então, eu gosto muito do título, né, Animalidades, porque traz essa ideia de diversidade, né, de como a gente trabalhou o tema, de diversidade de nós, autores e organizadores, como eu disse, cada um de um cantinho do Brasil. O fomento veio da universidade lá do norte, uma das organizadoras aqui do sul, a editora, né, que publicou, a editora Fieta aqui de Porto Alegre, aqui pertinho também, estado vizinho. Então tem esse borogodó, né, de múltiplo, né, diverso. E a gente pensa de demonstrar através dessa pesquisa essa diversidade é algo muito interessante, porque eu sei que uma pesquisa não se faz só sobre o conhecimento que está ali dado, mas é também por essas relações, né? É pelo que esses pesquisadores representam, e por isso, para mim, faz tanto sentido contar para vocês, né, esse processo de onde estão essas pessoas, quem são essas pessoas, o que essas pessoas pensam, né? A pesquisa compõe o pesquisador e o pesquisador compõe a pesquisa. Então, pensar desafios contemporâneos sobre esse tema animalidades é pensar junto, né, com pessoas que estão produzindo há muito tempo esse tema e são, né, boa parte deles os autores que estão aqui nesse livro. Eu tô ficando já sem voz e tô muitíssimo emocionada, acho que por isso, né, também que minha voz tá saindo já, tá falhando. E só tenho a agradecer a todos vocês que estão aqui, né, ouvindo sobre esse projeto. Lembrem que, como a gente recebeu auxílio, né, então, público, esse livro está disponível para download, né, no site da editora FI, e aí você vai lá, seleciona o nosso livro, faz download, e então é muito lindo também que seja um marco, né, não só dos pesquisadores e da pesquisa, mas que esteja, então, né, distribuído de uma maneira gratuita, porque todos nós, autores e organizadores, a gente quer mesmo contribuir para uma educação de qualidade e pública, né? Todos nós somos, de alguma forma, formados como pesquisadores de universidade pública. Enfim, o dinheiro desse livro, porque a publicação, né, nós não recebemos para escrever, mas a publicação custa caro, né, geralmente muito caro, e aí a gente teve a publicação paga pela Fapeiro, então isso é muito especial. Fábio falou aqui, seguimos caminhando juntinhos. Obrigada a Adna, que mandou aqui também corações verdes. E eu sigo aqui, vou fazer um brinde com vocês. Quem estiver aí bebendo vinho, como Adna e Fábio, eu sei que estão. É a hora aqui da gente brindar esse livro lindo e cheio de história, cheio de processo, cheio de responsabilidade, de justiça para pensar o relacionamento interespécie. E vamos espalhar esse livro por aí para essa discussão continuar. Porque lembra, né? O último capítulo do livro, em nome do Jailson, diz, são notas incompletas. A gente precisa completar essa história dos desafios contemporâneos para pensar o nosso relacionamento interespécie. Viva mais um livro, viva a educação, viva o pensamento crítico. Isso aí, Fábio. Viva a educação e o pensamento crítico. Gente, boa noite. Vou beber aqui meu vinho, tá? Um beijo, tchau.